em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Eu não vou ler o texto todo, porque nós vamos abordar o capítulo inteiro, 17 de Samuel. Eu não vou ler todo para a gente ganhar um pouco de tempo, até porque tem ceia hoje também, mas nós vamos, por partes aqui, nós vamos explorando alguns versículos desse texto, tá bom? Antes de mais nada, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos no Teu nome, unidos, ó Pai, como Tua igreja, como Teu povo, reunido aqui na terra. Pai, nós oramos mais uma vez que o Senhor fale através do Teu Espírito, Senhor Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor, em nome de Jesus, nos exorte segundo a Tua palavra, Senhor Deus. Que possamos aprender com essa história de coragem, de fé de Davi em 1 Samuel e que possamos tomar isso como exemplo para as nossas vidas também. Diante das dificuldades que passamos, diante de todas as lutas, as batalhas que passamos, que possamos olhar para o Senhor, que é a nossa rocha, que é a nossa fortaleza, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, Senhor Deus. Em nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, com exceção da semana passada, que o Diego pregou sobre a Bíblia. Josias. Eu não sei por que eu faço essas perguntas, vocês não lembram nem que vocês comeram no café da manhã ontem? Eu vou ficar fazendo perguntas de domingo passado, né? Nós estamos vivendo nesses tempos, né? Nós não nos lembramos das coisas, é muita informação, é muita coisa acontecendo, mas domingo passado o Diego pregou sobre Josias, né? O rei Josias, que apesar de muito jovem, foi temente ao Senhor, foi obediente ao Senhor. No domingo anterior, eu comecei a falar sobre um coração aberto para o Senhor. E eu disse que, a partir daquele dia, meus próximos sermões, a gente iria falar sobre o coração de Davi. Hoje, então, quero falar sobre o coração de Davi, que foi corajoso e cheio de fé, né? Então, nós vimos em 1 Samuel 16, na última vez que eu estive aqui com vocês, que existe para nós uma verdade imutável que se encontra no capítulo 16, verso 7, que o Senhor não vê como o homem vê. Lembra-se? O profeta chegou na casa de Jessé, mandou chamar os seus filhos, todos os filhos passaram diante dele, os 7, e aí, mas são todos esses esse filho? Os seus filhos? E Jessé disse não, tem um que está no pasto, mas é muito jovem. Davi não foi nem considerado. E aí nós vemos o texto que nos diz que o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E foi nessa linha que nós, então, esboçamos o texto naquele dia. Então nós aprendemos que antes de qualquer manifestação externa de poder ou propósito de Deus, Ele opera primeiro no íntimo do nosso ser, no coração. Ou seja, Ele molda o nosso coração, Ele torna o nosso coração sensível, Ele torna o nosso coração ensinável e, acima de tudo, Ele torna o nosso coração disponíveis à sua vontade, obedientes à sua vontade. É assim que deve ser um coração inabalável, como nós temos visto. Nós vimos Davi, então, um jovem pastor que foi ungido em segredo, sem pompa, sem festa, sem coroação, mas ele foi ungido em segredo, não pela sua estatura, não pela sua força, mas pela condição do seu coração. Davi, inclusive, é chamado de o homem segundo o coração de Deus, na Bíblia. Deus, em sua infinita sabedoria, prepara o homem antes de prepará-lo para a obra. Amém? Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, primeiro trabalha em mim, para depois trabalhar através de mim. Primeiro transforma a mim, para que eu possa então gerar também transformação ao meu redor. Sabe aquela a história principalmente os casais são eu gosto de colocar os casais em trouble, em problema, né? Os casais são experts nisso, né? Geralmente a gente fala do nosso cônjuge, né? Você tem que mudar, você tem que fazer diferente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente sempre quer que o outro mude, em vez de falar, bom, pera, o que eu preciso mudar para que a gente possa viver melhor, que a gente possa conviver melhor? O que será que eu preciso mudar para que o outro possa também enxergar isso? Mas geralmente nós fazemos isso. E é geralmente assim que nós fazemos também no restante da nossa vida, nos nossos relacionamentos, inclusive. Parece que tudo ao nosso redor tem que mudar. Nós não precisamos mudar em nada, né? Parece que tudo está errado, só nós estamos certos, né? Eu tenho uma pessoa, ela era jovem, hoje já está com mais idade, mas na época ela era jovem, né? E há muitos anos atrás,
e ela teve um problema aqui, ela teve um problema ali, ela teve um problema acolá, ela teve um problema aqui, teve problema comigo, teve problema com a Adriana. E eu falei para ela, minha filha, será que está todo mundo ao seu redor errado? Está todo mundo te falando da mesma coisa? Está todo mundo te falando a mesma coisa? Será que está todo mundo errado e só você está certa? Adivinha qual foi a resposta? É. Eu falei, então, nossa conversa termina aqui. Porque aí não tem como conversar mais. Então tá bom, se você acha que está certa. E é isso, e muitas vezes nós somos assim. Mas não foi assim que Davi agiu, não é verdade? Davi errou? Errou. Davi tropeçou? Tropeçou. Mas Davi se voltou para Deus, reconhecendo que estava errado, como nós já vimos antes. E agora nós vamos ver então esse coração de Davi. E esse coração aqui corajoso, o jovem ainda. Hoje, nós vamos avançar então num passo crucial dessa jornada de fé de Davi. O coração verdadeiramente aberto a Deus, ele é um coração tocado e transformado pelo poder de Deus, pela graça divina. E inevitavelmente, por causa dessa graça que foi manifestada em nós, ela se manifestará também em coragem e intrepidez, para nós também, para falarmos da palavra do Senhor. E é importante dizer, desde já, que não se trata de coragem nata, que não se trata de ser uma pessoa temperamental, nem de autoconfiança, não é isso. É uma audácia sobrenatural. Por quê? Porque essa ousadia que Davi teve, ela nasce da confiança que ele tem no Deus vivo. E aqui é o ponto para nós. João Calvino, em sua profunda compreensão da fé, se você ler algumas coisas de João Calvino, você vai ver o quão profundo ele escreveu sobre essa questão de fé. Ele ensinou que a fé, ela não é uma mera anuência intelectual. Há um conjunto de doutrinas somente. A fé, ela é uma confiança firme e certa, que por sua própria natureza produz ousadia e intrepidez. Isso é fé. O coração que se rende no secreto do pasto, como Davi, é o coração que permanece de pé diante dos gigantes no vale, amém? E é sobre isso que nós vamos ver hoje. A fé que amadurece na presença íntima de Deus é a fé que enfrenta os maiores desafios da vida, porque nós sabemos o Deus em quem temos crido. Precisamos saber. Você conhece o Deus que você crê? Obrigado, pastor Kleber, você conhece. Vocês conhecem o Deus que vocês creem? Nós conhecemos o Deus que nós cremos? Vou deixar vocês pensar um pouco. Será que nós conhecemos o Deus que nós cremos, irmãos? Amém. Ainda tem gente com dúvida. Mas vamos lá, talvez se eu fizer a mesma pergunta no final, vocês vão melhorar na resposta. Vamos lá. Então, em 1 Samuel 17, nós somos confrontados com a narrativa atemporal de Davi e Golias, né? E essa passagem, ela não é só uma história infantil. Ela não é só uma história sobre superação. Porque geralmente quando você começa a ensinar as crianças, você vai lá, a história de Davi e Golias, você vai lá a história das 10 pragas, você vai lá na história do mar vermelho que se abre, você começa a ensinar assim, mas não é só isso. Essa história de Davi e Golias não é uma fábula para você ensinar a criança. A história de Davi e Golias não é só uma história de superação pessoal. Não. Ela, na verdade, é muito rica em teologia. Porque ela nos ensina muito. Ela é um drama que aponta para a maior de todas as vitórias, na verdade. A vitória de Cristo na cruz do Calvário. O lá então aponta para o aqui e agora. De Cristo na cruz. Então, vamos ler alguns versos do capítulo 17 para que nós possamos então transcorrer juntos, amém? Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler dos versos 1 a 7 primeiro. Os filisteus juntaram suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Éfes-Danim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Com o vale entre eles, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu.
tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, cerca de 3 metros de altura. Você imagina um homem com cerca de 3 metros de altura. Dá medo, né? 3 metros de altura, cerca de 3 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 ciclos, que dá mais ou menos, deixa eu ver aqui, talvez 58 quilos, cerca de 58 quilos. Vamos lá. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e tinha uma ponta de ferro que pesava 600 ciclos. O escudeiro ia à frente dele. Então vamos lá, vamos começar aqui a ver esse cenário de medo. Imagine você esse cenário de medo, a insuficiência desse povo diante do gigante Golias. O Vale de Elá se torna o palco de um confronto que vai além de uma disputa apenas de território, ok? De um lado, o exército de Israel, o povo da aliança, numeroso, armado e, em teoria, pronto para a guerra. Do outro, os filisteus, liderados pelo gigante Golias, de Gate, cuja descrição é quase que mítica, como nós acabamos de ver. Quase 3 metros de altura, com uma couraça que pesava 58 quilos. Mas veja bem, Golias, ele não começa a vencer o povo de Israel com a espada. Ele começa a vencer o povo de Israel com as palavras. Ele amedronta o povo primeiro. Ele domina primeiro pelo poder psicológico. E não é exatamente assim com a gente? Muitas vezes nós antecipamos o problema, ou nós enxergamos um problema maior do que ele realmente é, e nós ficamos apavorados. Isso se chama hoje, o nome tradicional, ansiedade. Não é isso? Nós antecipamos o problema, nós na verdade enxergamos um problema maior do que ele realmente é, e nós, ao invés de confiarmos no Senhor, ao invés de voltarmos para o Senhor, nós então focamos no problema. E aí, ele vence a gente antes mesmo de acontecer, se é que vai acontecer. Se é que vai acontecer. Então, por 40 dias, nós vamos ver no texto, que por 40 dias, que é um período bíblico, inclusive, frequentemente associado a provações, não é? O povo passou 40 anos no deserto, o Senhor Jesus também passou 40 dias no deserto, sozinho. O gigante se apresenta, então, por 40 dias, e ele lança as suas provocações contra o povo de Israel. E o resultado é claro, o exército de Israel, junto com o seu rei, está paralisado de medo, segundo diz o capítulo 16 do capítulo 17, desculpa, o verso 16 do capítulo 17. Saul, olha aqui o Saul, escolhido segundo a preferência humana. Vocês se lembram que Israel não tinha rei, os outros povos tinham rei, Israel não tinha rei, e o povo chega, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei, e o profeta diz, vocês não precisam de um rei, vocês têm o rei dos reis, vocês têm o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. Não, nós queremos um rei como os outros povos. Tá bom. E Deus então autoriza então esse rei. Mas ele já dá um aviso, olha, vocês vão sofrer as consequências disso. Né? 1 Samuel 8,5 diz que nós precisamos de um rei como as demais nações. Depois diz que ele era alto e imponente. 1 Samuel 9,2. E agora o texto diz que esse homem alto e imponente, o rei dos exércitos, que venceu tantas guerras, agora está aterrorizado diante de um só homem, Golias. Ele, Saul, que deveria ser o defensor da honra de Deus, revela a falência da liderança meramente terrena. Irmãos, nós somos fracos e somos falhos. Deus é que é o Todo-Poderoso. Saul, ele se encaixa nos padrões humanos de liderança, mas o seu coração está longe do Senhor, porque se ele estivesse realmente perto do Senhor, ele iria lembrar, peraí, o Senhor me livrou disso, o Senhor me livrou daquilo outro, o Senhor me livrou daquilo outro, e ele vai me livrar desse filisteu incircunciso aqui, como disse Davi depois. Mas não, é como diz, tem até um ditado popular que diz, não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus.
Mas isso é bíblico, é um ditado popular que foi tirado da Bíblia. Porque é verdade, é verdade. Nós precisamos enxergar e lembrar do tamanho do nosso Deus, do poder que o nosso Deus tem diante dos problemas. Esse medo, veja, esse medo não é apenas emoção, é sintoma, é evidência, é sinal de uma fé superficial. Esse medo que nós temos, para nós, é sintoma, ela é evidência, ou ele é evidência, que nós estamos trabalhando, estamos conservando uma fé que ela é superficial. Nós só cremos de verdade quando tudo vai bem, mas quando as coisas vão errado, nós não cremos mais. Nós queremos resolver com o nosso próprio braço, com o nosso próprio punho. E aí está o problema. Nós ficamos ansiosos, nós vamos atrás de remédio, nós vamos atrás de doutor, nós vamos atrás, sei lá. Não, vou falar isso não. Deixa para lá. Saul, de novo, ele se encaixa nos padrões humanos de liderança, mas ele está longe do Senhor. Ele está com a memória enfraquecida. Ele está com o seu espírito enfraquecido. Por quê? Porque ele está longe do Senhor. Israel conhecia as histórias da libertação do Egito, da abertura do Mar Vermelho, da queda dos muros de Jericó. Eles sabiam, em teoria, que Deus lutava pelo seu povo. Você sabe também, não sabe? Nós sabemos também disso. Mas naquele vale, nós, quando estamos também no vale, nós agimos como ateus práticos. Nós esquecemos de quem Deus é. Como se Deus estivesse ausente, como se ele estivesse aquém de tudo que está acontecendo. Ou como se ele fosse incapaz de enfrentar um gigante. É igual a alguns lugares que você vê por aí, gente só dando crédito ao diabo. Tem igreja que prega mais sobre o diabo do que sobre o evangelho. Diabo, como é que é seu nome? Diabo, o que você está fazendo aqui? Que não sei o quê. E o evangelho que é bom não é pregado. É como se o Senhor não fosse capaz de vencer isso. É como se o Senhor não fosse capaz de livrar alguém. Como se o Senhor não fosse capaz de libertar alguém dessas amarras. Irmãos, o medo nesse contexto é incredulidade aplicada. É desconfiança da soberania e da fidelidade do Senhor. É o resultado de esquecer de quem Deus é e quem nós somos diante dEle. Quem nós somos diante de Deus? Quem nós somos diante do Senhor? Nós somos um povo separado, guardado, chamado e salvo pelo Deus vivo. Nós somos esses. Então, onde nós temos recuado hoje na nossa fé? Onde é que nós temos recuado? Onde é que o medo tem paralisado o nosso coração hoje? O que está se passando nas nossas vidas e o medo tem nos paralisado? O que está acontecendo? Talvez nós não estejamos diante de um filisteu com quase 3 metros de altura, mas os gigantes modernos são igualmente intimidadores. O medo do futuro incerto, a ansiedade financeira, a pressão cultural para comprometer a fé, o pecado persistente que nos assedia, a enfermidade que mina a esperança muitas vezes, os conflitos familiares que parecem insolúveis, ou a oposição crescente ao cristianismo em uma sociedade secularizada. Hoje está na moda ser crente, mas também está na moda atacar o crente. Por quê? Por causa do crente. Porque se o crente vivesse realmente o que ele prega, nós seríamos atacados por outro jeito, de outra maneira. Não porque nós somos crentes, mas porque nós vivemos o que nós pregamos. Percebem a diferença? Uma coisa é ser atacado porque você é crente, outra coisa é ser atacado porque você vive o que você prega. Diferente. Os irmãos da igreja primitiva, eles não foram atacados porque eles falavam que eram crentes. Eles foram atacados porque eles viviam como crentes. Vocês são aqueles do caminho. Vocês se lembram lá em Atos? Lá no início de Atos, vocês são do caminho. Vocês vão ser presos porque vocês estão pregando a esse Jesus aí. Eles foram atacados, eles foram presos, eles foram açoitados, não é porque eles falavam assim, eu sou crente.
Eles eram açoitados, eles eram atacados e aprisionados porque eles pregavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Será que se a polícia de Londres chegasse aqui nessa porta hoje, quem que ela ia prender? Talvez só eu, que sou eu que estou pregando, né? Mas se eles fizessem ali uma fila indiana, um por um, nós vamos fazer algumas perguntas para vocês. Dependendo da sua resposta, você vai ser preso. Quantos de nós será que iríamos para a cadeia? Ou quantos de nós eles só bateriam nas costas? Vai para casa que você não faz mal nenhum para ninguém. Então é nesse contexto que nós estamos aqui falando. O medo é, no fundo, irmãos, um termômetro do coração. Ele revela onde de fato nós depositamos a nossa confiança. Se confiamos na nossa força, nos nossos recursos, na nossa sabedoria, o medo então será nosso companheiro constante, concorda? Se eu confio no meu braço, se eu confio na minha sabedoria, se eu confio no meu bolso, na minha conta bancária, eu vou estar com medo sempre. Porque uma hora pode acabar, uma hora pode falhar. Mas se a nossa confiança está no Senhor, o medo não tem poder paralisante como teve aqui nesse caso. E aí nós vemos aqui a visão da fé. Davi chega no campo de batalha, enviado pelo seu pai para levar provisão ou provisões para os seus irmãos. 1 Samuel 17, de 17 a 19, vamos ler junto. De 17 a 19. Nessa ocasião, Jessé disse a Davi, o seu filho: pegue uma éfa e grãos torrados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então nós vemos aqui, Davi chega então, esperando encontrar tudo bem, levar mantimento aos seus irmãos, voltar para casa e dar boas notícias para o pai. Pai, está tudo bem, meus irmãos estão bem, o exército está bem, nós estamos lutando contra os filisteus e está tudo bem. Mas ele vê exatamente o que todos veem, não é verdade? Ele chega lá e enxerga quem? O gigante, o mesmo gigante. A diferença está no modo como ele enxerga essa realidade. Ele não enxergou como o exército, ele não enxergou como Saul, ele enxergou diferente. Enquanto os soldados, inclusive seus próprios irmãos, perguntam com temor: vocês viram o tamanho desse homem? No verso 25 do capítulo 17. Vocês viram aquele homem? Vocês viram o tamanho dele? Davi, tomado de uma indignação santa, no verso 26 ele diz: quem é, pois, esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus? Quem é esse? Veja a ótica de Davi. Davi estava com outros óculos. Davi vê o mesmo problema, Davi vê o mesmo gigante, mas Davi, ao invés de enxergar o gigante, ele enxerga Deus. Percebem a diferença? Quem é você nessa história? É o exército? É Saul ou é Davi? Quem somos nós nessa história? E aqui está a virada do texto. A diferença fundamental não está no tamanho do problema, mas na visão de Deus. Davi não nega a existência do gigante, nega? Não, ele não nega. Ele não é um otimista ingênuo. Lembra que ele ainda era um rapaz. Talvez na ânsia da sua juventude, ele falou: eu vou acabar com esse gigante, descer uma pedrada na cabeça dele, ele vai ver só. Não foi isso que motivou Davi. Foi a confiança que ele tinha no Senhor. Em vez de fixar na estatura física de Golias, ele enxerga o que o povo esqueceu: o status espiritual do inimigo. Veja, Davi está falando o seguinte, em outras palavras, Davi: gente, vocês são o povo de Deus, esse povo não é. Vocês são o povo escolhido de Deus, onde Deus manteve durante todo esse tempo. Quem é esse Golias? Golias é incircunciso. Isso não é apenas um detalhe cultural, não. É categoria teológica. Ser incircunciso naquele tempo é estar
fora da aliança de Deus. Por isso que ele faz questão de dizer isso. Quem é esse incircunciso? Esse homem não faz parte da aliança, nós fazemos. Esse homem não tem Deus, nós temos. Esse homem não crê no Deus de Israel, nós cremos. Para Davi, Golias não é apenas um guerreiro, ele é um inimigo do Deus da aliança. Um blasfemador que afronta o Deus de Israel e afronta os exércitos de Israel. Davi interpreta a realidade pelas lentes da soberania de Deus, do Deus da aliança. E isso nos ensina algo essencial, que a fé bíblica não é negar os fatos, tá? A fé bíblica verdadeira não é negar os fatos, não é achar que tudo está bem, não é negar a doença, não é negar a enfermidade, não é negar o problema. A fé bíblica é descansar no Deus que pode fazer o impossível. Não porque nós somos fortes, mas porque o Deus que prometeu é poderoso e fiel. Amém? É isso. Quantas vezes nos deixamos desanimar pela narrativa do mundo? Quantas vezes nós olhamos ao redor, vemos os desafios apenas sob a ótica humana? Quantas vezes fazemos isso? E é normal fazer isso. Não pensem vocês que eu sou um alienígena, só eu não faço. Não, eu faço também. É normal fazer isso. É normal desanimar. É normal ficar chateado. É normal querer chorar. É normal você chorar pelo problema. Mas também tem que ser normal para nós sacudir a poeira e lembrar do Deus que nós servimos. Isso precisa também ser normal para nós. E aqui eu quero dizer de um modo bem direto. Muitas vezes nós tentamos, inclusive, teologizar o desespero. Nós, inclusive, usamos frases até espirituais. Nós falamos crentez para teologizar o desespero. Coração dominado pelo medo. Mas o problema não é o tamanho do gigante. O problema é o tamanho de Deus na nossa consciência. Qual é o tamanho de Deus na nossa consciência? Quem é esse Deus na nossa consciência? Será que Ele é só o bom velhinho sentado no seu trono? É esse o Deus que você imagina? É esse o Deus que nós imaginamos? Um bom velhinho sentado no trono, barbudo, com cetro do lado, só olhando ao redor, esperando a vida passar. Será que é esse Deus que nós imaginamos? É igual o Jesus que as pessoas imaginam? Será que é aquele rapaz bonito, de cabelos longos, loiros, com aquele olho azul? Será que é esse Jesus que nós imaginamos? Será que esse Jesus que nós imaginamos é aquele que como se fosse um capacho nosso, um bonequinho de, como é que chama? Fantoche? Que Ele faz só o que a gente quer? Ele está lá para satisfazer os nossos desejos, como se fosse o gênio da lâmpada. Nós esfregamos e pedimos e Ele faz. Será que é assim que nós vemos Deus? É assim que nós vemos Jesus? Se for assim que você enxerga Ele, eu já vou te dizer, você está redondamente enganado, você não conhece o Evangelho. Não conhece. Quando nós olhamos os desafios da vida, quando nós vemos os obstáculos que parecem intransponíveis, que esmagam a nossa fé, nós precisamos enxergar isso como oportunidade para que Deus manifeste a sua glória em nós e através de nós. E é facinho fazer isso, tá? Não, claro que não é. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé, não? Precisamos. A fé bíblica, ela nos chama para uma hermenêutica da esperança. Cada circunstância filtrada pela palavra, e isso exige conhecimento da palavra. Você precisa conhecer a sua Bíblia, irmão. Você precisa ler a sua Bíblia. Exige conhecimento. Para quê? Para que nós possamos meditar nela e para que nós possamos aplicar ela na nossa vida cotidiana. Só assim, então, nós poderemos ter a mesma perspectiva de Davi. Não apenas ver o problema, mas ver o Deus que é maior de qualquer problema. E aí eu vou para o meu terceiro ponto, que nos fala sobre a memória da fidelidade de Deus. Quando Davi se apresenta a Saul, o rei tenta desencorajar Davi. Por quê? Porque ele aponta para a sua juventude, para a sua inexperiência. Olha o que diz o verso 33 do capítulo 17.
Saul responde: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi se coloca à disposição e ele ouve isso do rei. Mas Davi, o que ele faz? Não recua. E perceba, ele não apela para a força própria, nem para uma bravura natural. Ele recorre ao que nós podemos chamar do seu currículo da providência divina. Olha o que ele diz, nos versos 34 a 37. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, ele saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. Aí lá no final ele diz: assim o Senhor me livrou da pata do leão e da pata do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Davi se lembra. A coragem de Davi não é humanismo, irmãos. Não é autoconfiança, é teoconfiança, é confiança em Deus. Ele não diz, eu sou bom, eu sou forte, eu sou capaz. Ele diz, o Senhor me livrou lá então e o Senhor vai me livrar novamente. É confiança em Deus. E observe aqui a progressão. A fidelidade passada de Deus se torna a base da esperança presente na vida desse jovem. Aqui nós encontramos um pilar pastoral na vida cristã. A doutrina da providência. Nós precisamos lembrar de Jesus quando nós falamos disso. A doutrina da providência. Deus não é apenas criador, mas Ele é também sustentador, governador e Ele é ativo em todas as coisas. Ele não apenas cria e abandona. Ele cria, Ele guia, Ele conduz, Ele prepara, Ele disciplina e Ele fortalece. Precisamos entender isso. Então as experiências de Davi com o leão e com o urso não foram por acaso. Foram um treinamento providencial de Deus. Porque lá então o Senhor o livrou para agora Davi poder falar, assim como ele fez no passado, ele vai fazer novamente. Você se lembra das coisas que já Deus fez na sua vida? Que Deus já fez na sua vida? Você se lembra? Tem que lembrar. Dos livramentos que Deus já te deu, das bênçãos que Deus já te concedeu, e agora nós estamos passando pelo problema, nós falamos, ai, Deus me abandonou. Sabe como é que é o nome disso? Mimimi. Mimimi. Vai, traduz aí. Traduz mimimi aí que eu quero ver. Mai. Blá, blá, blá. É. Pode ser. Irmãos, os puritanos, inclusive aqui nesse país, com a sabedoria pastoral, eles enfatizavam o valor de usar as experiências passadas para fortalecer a fé presente. Eles traziam na memória tudo o que Deus fez pelo seu povo. Para quê? Para fortalecer as experiências presentes. É assim que eles faziam. Eles entendiam que a memória da graça de Deus nas lutas anteriores eram agora antídoto contra o desespero do agora. Nós precisamos também fazer isso. Davi, ele não se vangloria das suas próprias façanhas, ele testemunha a fidelidade do Senhor. Como ele fez lá e então, ele fará novamente aqui e agora. Amém? Amém. Será que nós cremos nisso? Nós precisamos crer nisso. Como eu disse, Deus já te abençoou, Deus já te livrou, Deus já te deu bênção, Deus já te salvou através de Cristo Jesus, sim ou não? Amém. E você acha que ele parou lá? Ah, já está salvo mesmo, agora ó, se vira. Não. No mundo que nos empurra para o esquecimento, para a ansiedade do imediato, a igreja é chamada para ser uma comunidade de memória. Nós precisamos nos lembrar do que Deus já fez. O ano retrasado, 2024, nós celebramos aqui 150 anos dessa igreja. Sabe o que nós fizemos? Nós lembramos do que Deus já fez. Durante esses 150 anos, de homens, de mulheres fiéis a Deus, que já estiveram nesse púlpito, que já estiveram aí sentados onde vocês estão, porque eles confiaram no Senhor, porque senão essa igreja já tinha fechado. Se vocês saírem aqui quando tiver claro, vocês vão sair aqui dessa porta, vocês vão olhar para frente aqui, ó, do outro lado da rua.
Vocês vão ver ali que tem uma construção que metade da parede é de tijolo mais velho e metade da parede de tijolo mais novo. Sabe o que foi aquilo lá? Bomba que caiu aqui do outro lado da rua, na Segunda Guerra. Caiu inclusive uma aqui na frente da igreja. E a igreja continua em pé. Eu não estou falando só da estrutura física, não. Estou falando da igreja. Esses irmãos foram perseguidos. Quando a igreja começou, eles se encontravam aqui, ó, sabe esse verde aqui na frente da igreja? Ali era um estábulo. Você acha que a sua cadeira está desconfortável? Ali era um estábulo. Eles tiravam os animais e se reuniam lá dentro para não passar frio. Era a igreja. E aí a comunidade começou a persegui-los. Sabe como eles eram chamados? Peculiar people, pessoas peculiares. Por quê? Porque eles viviam o que eles pregavam. Essas pessoas são diferentes. E aí começaram a perseguir eles. Não, vocês têm que sair daí, vocês não podem fazer isso. Aí deram para eles um lugar aqui, onde tem esses prédios. Então vocês vão ficar ali agora. Aí eles vieram para cá. Aí dali falou, não, vocês não podem ficar porque o cônsul vai construir. E aí o cônsul deu esse terreno e a igreja construiu o templo aqui. Em 1958. E aqui nós estamos 152 anos depois. Porque teve gente que se lembrou do passado que Deus já havia feito e do que Deus ainda pode fazer. Nós precisamos lembrar dessas coisas. Cultive isso na sua vida. Se lembre das coisas que Deus já fez. Nós precisamos fazer isso. Porque se a gente só ficar olhando os problemas de hoje, irmãos, você vai morrer de depressão, você vai ter uma úlcera, você vai ter um câncer e vai morrer. Porque essas coisas literalmente matam. Matam, elas se tornam, como é que é o nome? Quando a doença está mais aqui do que no corpo em si. Isso, elas se somatizam, exatamente. Essas doenças se somatizam e aquilo afeta seu corpo de uma maneira. Se você acreditar que você está com aquilo, você vai estar com aquilo. Muitos anos atrás, quando nós estávamos tentando ter filho, a Adriana acreditou que ela estava grávida. A barriga dela cresceu, os seios dela incharam. Ela acreditou que ela estava grávida, e eu também. Falei, se ela está falando que está, então eu acredito. Nós vamos fazer o exame então. Fizemos o exame, deu lá, estava negativo. Depois ela veio em mim e falou assim, eu estou vendo positivo, amor. Eu falei, nega, você não está, você está negativo. Eu estou vendo 2 tracinhos. Eu falei, não, nega, só está 1. Não, mas eu estou vendo. Eu falei, nega, não está. E aí nós fomos fazer um exame de sangue e realmente ela não estava. Depois que ela recebeu a notícia que ela não estava, os sintomas passaram. Vocês estão vendo isso? Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos cultivar tudo o que Deus já fez nas nossas vidas e não focar apenas no que está acontecendo agora, no problema, nas respostas de oração, nos livramentos que Ele já nos deu, nos consolos, nas provisões. Quem aqui é imigrante? Quem aqui é imigrante? Ué, a outra metade não é? Nasceu aqui por acaso? Vocês são tudo pé vermelho, só o Howard. Howard não é imigrante. Todos. Você é imigrante, ó. Vai para lá, ó. Você é pé vermelho do Equador também, fica aí. E nós nos lembramos de tudo que Deus já fez nas nossas vidas, ou não? Quando nós chegamos, do jeito que Ele providenciou todas as coisas, do jeito que Ele nunca nos deixou passar necessidade, do jeito que Ele fez, do jeito que Ele colocou pessoas para nos abençoar, do jeito que Ele nos deu uma igreja, do jeito que Ele nos deu amigos, e assim nós vamos lembrando, não é isso? Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Porque na crise, irmãos, a nossa memória espiritual será a nossa aliada ou a nossa inimiga. Se você se lembra apenas dos fracassos, das coisas que deram errado, das perdas, das dores, o seu coração vai ficar vulnerável. Mas se você se lembra de como Deus sustentou, de como Deus guiou, de como Deus curou, como Deus supriu, como Ele preservou, você terá então um chão firme para pisar. A rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na crise, a memória espiritual será a nossa aliada ou a nossa inimiga. E lembre-se, o Deus que sustentou a igreja através dos séculos,
que preservou nas perseguições, nas provações, e que sustentou nos sustentou. Nossa, quase não saiu. Não mudou, é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13:8. E aí Davi vai adiante, Davi demonstra fé, Davi chama essas pessoas para crer no Deus de Israel. E agora ele fala que a batalha não é dele, a batalha é do Senhor. Quando o combate se aproxima, Saul tenta equipar Davi com a sua armadura, lembra? Lembra da história? Davi, porém, a rejeita, não tem como é que eu vou fazer com isso? É muito pesado, é muito grande, olha o meu tamanho. Isso não é capricho juvenil, não gosto dessa roupa. É, na verdade, discernimento espiritual. Ele não pode lutar uma batalha que é, em sua essência, uma batalha espiritual e não física. Ele não pode lutar uma batalha espiritual com métodos carnais, concordam? A armadura de Saul representa a força humana, representa a reputação, estratégia terrena. Davi entende que se eu entrar nos vales, no vale, nos termos de Saul, eu perderei nos termos de Golias, porque ele dá 2 de mim. Ele é muito mais forte, muito mais poderoso que eu. Então, ele vai com o Deus que providenciou e com aquilo que ele sabe fazer. E antes de lançar a pedra, ele profere uma declaração que é o clímax do capítulo e a essência da fé de Davi. Abra aí, capítulo 17, versos 46 e 47. Olha o que Davi fala. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Olha a demonstração de fé desse jovem. A peleja, a batalha é do Senhor. Aqui o texto nos revela o coração de um homem segundo o coração de Deus. O objetivo de Davi não é autopromoção, o objetivo de Davi não é falar que eu sou bom, não é glória pessoal, não é sequer libertar Israel com um fim em si mesmo. A motivação, de novo, é teocêntrica. Ele diz, para que toda a terra saiba que existe Deus em Israel. Davi não quer provar valor, ele quer vindicar o nome do Senhor. Ele sabe que a batalha não é sobre força física, não é sobre estratégia militar, não é sobre técnica, é sobre quem Deus é. Olha a confiança desse jovem em Deus. Se a nossa motivação para vencer ser conforto, reputação ou alívio imediato, nós ainda não compreendemos o coração de Davi, e muito menos o coração de Deus. Se a nossa motivação para vencer as batalhas dessa vida, irmãos, for só para o nosso conforto, for só para o nosso alívio, for só para ser feliz, que é isso que nós queremos, né? Seja feliz, você merece. Pois é. Se for só para isso, nós não entendemos nem o Davi e nem Deus. A fé verdadeira, ela deseja a glória de Deus acima de tudo. Amém? Então eu pergunto, e com respeito, nas suas lutas diárias, qual é a sua motivação primária? Qual é a nossa motivação primária nas nossas lutas diárias? Se você quer apenas se ver livre do problema, ou você deseja que Cristo seja honrado do modo como você enfrenta o problema? Qual é a nossa motivação? Será que nós só queremos sanar o problema, ou será que nós queremos glorificar a Cristo através desse problema? E a igreja, ela é chamada para ser testemunha viva da soberania de Deus. Quando nós enfrentamos os nossos gigantes, com a convicção de que a igreja e que a peleja é do Senhor, nós não apenas experimentamos a sua intervenção,
Mas nós também nos tornamos instrumento para que toda a terra saiba que existe um Deus em Israel. Que existe um Deus vivo e atuante no nosso meio. Que nós possamos rejeitar as armaduras de Saul, as filosofias do mundo, os atalhos carnais que muitas vezes estão na nossa frente. Soluções sem oração. Se você quiser solução para algo, vai orar. Não existe solução sem oração. Métodos sem submissão. Que nós possamos abraçar a simplicidade e a suficiência da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo em nós. E aqui nós precisamos falar de novo nessa tipologia de Cristo em Davi. Porque o texto nos aponta para Cristo. O texto, mais uma vez, aponta para os evangelhos. Irmãos, chegamos aqui ao coração pulsante dessa noite, do sermão. É aqui que essa narrativa deixa de ser apenas uma inspiração moral e se torna um anúncio da redenção para nós, como povo de Deus. Davi não é somente um exemplo de coragem, ele é exemplo de fé, ele é um tipo de Cristo, ela é uma tipologia de Cristo. A Escritura inteira deve ser lida com os olhos fitos em Jesus. Porque Ele é o cumprimento das promessas e Ele é o clímax da história da salvação. A história de Davi e Golias é um espelho que reflete, ainda de que maneira imperfeita, a glória do nosso Senhor, amém? Precisa refletir isso, nós precisamos entender isso. Primeiro, o representante solitário. Assim como Davi lutou sozinho, enquanto Israel, paralisado, apenas assistia, Jesus Cristo, o filho de Davi, enfrentou sozinho a tentação no deserto. A agonia do Getsêmani, a escuridão da cruz. Ele carregou o peso do pecado do mundo e a ira santa de Deus em seu próprio corpo em nosso favor, sem que ninguém pudesse ajudá-lo. Absolutamente ninguém poderia ajudá-lo. Ele foi o único capaz de representar seu povo num duelo cósmico contra o pecado, contra Satanás e contra a morte. Segundo, a vitória por substituição. Nós chamamos isso de vitória vicária. Esse ponto é crucial para nós. Davi vence Golias, correto? E a sua vitória é acreditada a quem? A todo o povo de Israel. Foi um só, um jovem. O exército tinha que ficar com vergonha. Falei, não, quem ganhou foi Davi, quem bateu foi Davi, quem fez foi Davi. Não, mas todo o povo de Israel, nós derrotamos Golias e o exército filisteu. Não foi isso? A vitória foi acreditada a todo o povo. E o povo lutou? Não, quem lutou foi Davi. O povo apenas entrou no resultado. Desfrutou dos despojos e perseguiu os inimigos depois. Aí é fácil, né? Porque o leão está morto, quer tirar foto em cima. A vitória de Davi foi vicária, por substituição. Da mesma forma, Cristo venceu os gigantes do pecado, da morte e do inferno, por substituição. Ele se fez pecado em nosso favor, Ele nos substituiu na cruz. A cruz era para mim e para você, mas Ele tomou o nosso lugar. E nós não vencemos por mérito próprio, nós descansamos na vitória que foi concedida pelo Senhor Jesus. A justiça de Cristo, ela é imputada a nós, a sua vitória é a nossa vitória, amém? A vitória de Cristo na cruz, ela é imputada a nós somos mais que vencedores porque estamos em Cristo Jesus, disse Paulo. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por guerras, por lutas, por batalhas, por fome, por tanta coisa, mas diante de todas essas coisas, em Cristo somos mais que vencedores. E Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Esse é o Evangelho, irmãos. Não é primariamente o que fazemos por Deus, mas é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Depois ainda, o rei rejeitado e exaltado.
Davi foi desprezado pelos seus irmãos, foi subestimado por Saul, antes de ser aclamado como vencedor. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, diz João 1,11. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado e crucificado, a pior morte de todas. Mas a rejeição humana não anulou o plano divino para a humanidade. Amém? Graças a Deus por isso. Após a aparente derrota na cruz, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, onde um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Cristo é o Senhor. E quando eu digo toda língua, eu não estou dizendo que todo mundo vai estar convertido, não. Não é isso que o texto diz. O texto diz que todos reconhecerão, se prostrarão, alguns em adoração e outros com temor, aterrorizados, porque eles vão reconhecer que Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. E vejamos o padrão de humilhação, o pastor que se torna rei, olha isso. Davi, pastor de ovelhas, ele torna-se rei de Israel. Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, é também o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A sua realeza ela é estabelecida não por força militar, mas pelo seu sacrifício redentor na cruz do Calvário. E nós temos as 5 pedras lisas de Davi. Embora não haja aqui uma tipologia direta, nós podemos perceber nas 5 pedras lisas a simplicidade e a suficiência dos meios de Deus. Davi não precisou de espada, Davi não precisou de armadura para demonstrar o poder de Deus. Ele usou o que Deus providenciou e o que ele sabia fazer. Foi? Da mesma forma, Jesus não venceu pelo poder terreno, Jesus não venceu pela espada de Pedro, Jesus não venceu pela força dos zelotes, não. Ele venceu pela loucura da pregação do Evangelho. Como nos diz 1 Coríntios 1:21. É pela loucura da cruz, onde o poder e a sabedoria de Deus se manifestam nas nossas vidas, irmãos. Então, irmãos, a fé, ela não elimina os gigantes, ok? Não é porque nós temos fé que os gigantes não vão aparecer. Não, eles vão aparecer. A vida cristã não é a ausência de lutas. O coração inabalável não é aquele que não tem lutas, é aquele que passa pelas lutas confiando em Deus. A vida cristã não é a ausência de batalhas, mas é a certeza da presença de Deus no meio delas. Davi venceu Golias, mas a sua vida não se tornou um mar de rosas, tornou? Não. Logo depois ele enfrentaria a inveja e a lança de Saul. Perseguições, rejeições, lágrimas, e ainda assim seu coração permaneceu inabalável, porque ele estava ancorado num Deus que não falha, num Deus fiel e todo-poderoso. A verdadeira fé, irmãos, não é a ausência de medo, mas é a confiança que Deus pode, apesar de todo medo. Irmãos, pare de olhar para as pedras na sua mão, para as suas habilidades que são limitadas, para os recursos curtos, para a nossa força humana, e olhe para o Senhor da sua salvação, da minha salvação. Nós possamos olhar para Ele. Talvez você tenha chegado aqui hoje esmagado pelo peso de Golias. E eu confesso que eu tenho sido esmagado durante essas últimas semanas pelo peso de Golias. Mas lembra que antes de eu pregar para você, eu tenho que pregar para mim pelo menos umas 10 ou 15 vezes durante a semana. Eu tenho que pregar para mim, eu tenho que olhar no espelho e pregar para mim. Eu tenho que pregar para mim, eu tenho que pregar para mim, eu tenho que pregar para mim antes de pregar para vocês. Talvez nós estamos sendo esmagados pelo peso de Golias, que pode ser tantas coisas, pode ser um problema, pode ser um vício que parece que é invencível, pode ser um relacionamento quebrado, pode ser uma doença que assusta, pode ser uma dúvida que corrói por dentro, uma crise que roubou seu sono,
Você se sente, talvez nós nos sentimos hoje como o exército de Israel, paralisado, cansado, acuado, com medo, desanimado, sem força para nada. Mas ouça a voz de Davi, quando ele diz: a guerra pertence ao Senhor. A peleja é do Senhor. E acima de tudo, ouça a voz do Filho de Davi, Jesus, o nosso Cristo. Em João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não prometeu vida sem gigantes, ele prometeu a sua presença e a sua vitória no meio, ou em meio aos gigantes. A batalha definitiva contra o pecado, a morte e o inferno não é sua, é de Cristo. O peso da condenação não é seu. A vitória já foi conquistada, e de uma vez por todas no Calvário, pelo nosso Senhor Jesus. Não saia daqui hoje tentando ser um Davi com a sua própria força. Saia daqui descansando naquele que é o Davi perfeito, o nosso Senhor Jesus, aquele que venceu em nosso favor. Se o seu coração está aberto para Ele, se o seu coração está corajoso para Ele, se você confia nessa obra que foi consumada, então o seu coração será inabalável diante de qualquer problema. Porque a sua força não vem de você, a minha força não vem de mim, a nossa força vem do Senhor. A peleja é de quem? Do Senhor. Quem é que vence a peleja? O Senhor. Quem é que morreu na cruz? O Senhor. Quem é que gera a salvação? Quem é que traz a salvação? O Senhor. Quem é que livra do pecado? O Senhor. Quem é que venceu a morte? O Senhor. É tudo acerca dele, irmãos. É tudo acerca dele. Nada é de mim, tudo é dele. Então que a vitória dele seja a nossa paz, e que a glória dele seja a nossa motivação, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.